Olá, meu nome é Joseline, sou professora de língua portuguesa e de arte e estou continuando a nossa conversa a respeito de mediação de leitura. Hoje eu resolvi trazer aqui para reflexão o que eu chamei de mitos sobre a leitura. São algumas frases que nós ouvimos constantemente no nosso dia a dia e muitas vezes reproduzimos, né? Então eu convido vocês a refletir sobre isso, a se perguntar se a gente pode se limitar a esses conceitos ou se hoje nós devemos desconstruir e desmistificar algumas abordagens. Então, o primeiro mito, a primeira frase que eu trago aqui para vocês é o seguinte: a leitura ela tem que ser obrigatória para que o aluno ele faça essa leitura, né? Para que ele realmente leia um livro. E o que a gente pode refletir a respeito disso? No nosso cotidiano escolar, principalmente como professores de português, de redação, nós trazemos obras para poder fazer uma avaliação sobre essa leitura, né? Seja uma avaliação escrita ou uma avaliação oral. De alguma forma, a gente precisa verificar se o aluno realmente fez essa leitura ou não. Mas a maneira como nós abordamos isso talvez comprometa o resultado do nosso trabalho e essa recepção que o aluno vai ter a respeito do livro. Então, por exemplo, eu preciso pedir para o ensino médio um clássico da literatura brasileira, que é Iracema, de José de Alencar. Esse livro, ele tem uma linguagem bem complexa, né? Ele traz muitas palavras em tupi, então isso acaba dificultando bastante a compreensão, até mesmo assim um adulto, se for se aventurar nesse livro, pode ser que tenha alguma dificuldade. Então eu separei um trechinho aqui para a gente poder pensar como que o meu aluno que está no ensino fundamental ou no ensino médio, ele vai se apropriar dessa leitura sem que eu faça uma introdução ou sem que eu o prepare para isso. Então, por exemplo, aqui, olha, no capítulo 2 tem assim: além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos do que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais sábia que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Esse é um trecho bem conhecido, né? Ele é citado em vários livros didáticos sobre a literatura brasileira. E só aqui nós temos vários vocábulos: graúna, jati, ipu, tabajara, oiticica, né? Só nessa página aqui. Então pode ser uma leitura um pouco pesada. Então, como que nós vamos trabalhar livros que são cobrados em vestibulares ou que são importantes, independentemente de provas exteriores, né? Provas externas, da gente citar para o aluno conhecer o autor, para ele se familiarizar com esse tipo de literatura. Então, aqui eu tenho outro livro que ele é da Itaú. Existe uma época do ano que vocês podem pedir essas obras e vocês recebem gratuitamente, né? Então, ano passado eu fiz esse pedido e veio esse livro aqui para mim, O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata. Esse livro, ele trata a respeito da população indígena de um jeito muito mais tranquilo, mais acessível. Então, assim, por exemplo, aqui estou dando exemplos, mas a gente vai pensando, articulando conforme os livros que a gente precisa trabalhar, né? Mas, então, por exemplo, assim, eu preciso trabalhar Iracema e eu posso trazer esse livro aqui que vai ter uma linguagem mais fácil para o aluno se tornar um pouco mais familiarizado com esse tipo de leitura. Então, aqui eu vou ter várias palavras, né, que ele fala do tupi. Aposto que você sabe falar tupi.
E eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Então, ele traz várias palavras que é do nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente não sabe que faz parte do tupi. E isso faz com que, então, esse aluno, ele pare um pouquinho com esse preconceito que existe sobre um livro clássico, um livro mais antigo, com uma linguagem mais rebuscada, para que ele seja preparado para essa leitura, né? Então, fazer uma introdução, uma conversa, acredito que muitos já fazem isso, né? E que a maneira que eu posso trazer uma interdisciplinariedade ou uma outra linguagem para introduzir esse livro para o aluno. E uma outra coisa também, a respeito dessas leituras obrigatórias, eu diria assim, a gente ler junto com eles algumas partes importantes, né? Fazer ali um roteiro, como que ele pode se organizar a respeito dessa leitura e ter essa troca, porque muitas vezes nós deixamos os alunos soltos, né, para fazer essa leitura e isso acaba não funcionando. Ele vai procurar resumo, ele vai procurar um vídeo que explique, e não que isso seja ruim, é ótimo como uma fonte de pesquisa, mas não abandonando a leitura do livro integralmente, né? Então, essa é o primeiro mito. O aluno ele não tem que ser obrigado para que ele faça alguma leitura bem feita. Eu tenho que fisgar a curiosidade, o interesse, né, com as ferramentas que o professor tem, para que essa leitura obrigatória não tenha esse peso, né, de você precisa fazer isso. Então, ele vai ter um pouco mais de leveza em relação a isso. O segundo mito é o seguinte: os livros bons trazem conhecimentos, né? E isso é uma coisa que eu ouço bastante, né, a respeito de leituras, porque nem sempre o livro tem esse objetivo de trazer ali uma moral da história, ou então uma reflexão muito profunda, um conhecimento específico sobre um assunto. O livro em si, ele já é uma experiência, né? Essa leitura é um momento de intimidade, de apropriação. Então, ele não se define a isso. E na hora da escolha dos livros para trabalhar com a turma, muitas vezes nós nos apegamos, né, sobre o que esse livro fala. Claro que é importante a gente estudar o livro antes e analisar, mas não limitar a escolha do livro com base no seu conteúdo, com base no que ele vai ensinar, né? Porque muitas vezes esse ensinamento ele está implícito na própria leitura, na própria interpretação, né? Na viagem que esse aluno vai fazer, nos pensamentos que ele vai divagar. Então isso é muito mais importante. Essa experiência de leitura, ela vai extrapolar uma finalidade pedagógica de por que eu escolhi aquele livro ali. Por isso que é interessante pensarmos, né, na escolha livre do aluno, que ele tenha acesso aos livros da biblioteca, da sala de leitura, ou mesmo dentro de sua casa, né, dependendo do repertório que ele tiver, ele ter essa curiosidade e ele ir descobrindo o que lhe interessa, para que ele faça uma leitura sem esse peso e sem essa obrigatoriedade, certo? Um terceiro ponto aqui que eu trago para vocês algumas sugestões de livros que deram certo a respeito de alunos do Fundamental 2 e ensino médio, né? Que é o terceiro mito, ambientes de leitura, né? O ambiente precisa ser silencioso, precisa ser tranquilo, organizado. Então, muitas vezes nós ouvimos isso, que para uma leitura fluir, ela precisa ser feita em silêncio, individualmente, ou então aquela concentração. E justamente o contrário disso que nós percebemos
em alguns jovens que já têm o hábito de leitura e que gostam, né, veem isso como uma atividade prazerosa. Por quê? Porque esses jovens, eles leem ouvindo música, eles leem sentados no sofá ou deitados na cama, naquele espaço que ele se sente à vontade. E nós precisamos pensar em como criar esses ambientes agradáveis dentro da sala de aula ou dentro da biblioteca, da sala de leitura, ou mesmo utilizar um espaço externo, né, ali na escola, o pátio, um jardim, algum lugar, a quadra, né, que a gente possa respirar um novo ar. E aqui eu trouxe alguns livros, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Ele funciona muito bem para a gente tratar sobre temas assim filosóficos. Essa viagem da Alice ao País das Maravilhas, como que ela trata a respeito de todas as dúvidas que ela tem, de que caminho que ela vai seguir. Então, nós podemos linkar com várias questões existenciais, né? Que os adolescentes são cheios dessas questões. Então, é um livro, assim, que muitas vezes é encarado como inocente, infantil demais. E não, ele é bem profundo, né? A gente pode visualizar uma perspectiva até filosófica a respeito desse livro aqui. Esse livro aqui também, ele foi lido pelo ensino médio, se eu não me engano, o primeiro ano, O Menino do Pijama Listrado. Esse livro é muito triste, então os alunos acabam gostando dele pela emoção que ele transmite. Ele vai trazer uma história da Segunda Guerra Mundial, né? É uma história bem dolorosa, mas que prende a atenção. Então eu posso, por exemplo, conversar com um professor de história e ver o que ele está falando, né? E se ele estiver tratando sobre esse assunto, eu posso fazer essa conexão entre os temas e um professor vai estar auxiliando o outro. Então é muito interessante também a gente conversar com os professores de outras disciplinas e fazer essas leituras relacionando. Esse livro aqui, do Harry Potter, é o primeiro, né, a Pedra Filosofal. Ele também é uma ótima leitura, principalmente para o Fundamental 2, né? E que os alunos do 6º ano, por exemplo, têm a mesma idade dos personagens nesse primeiro livro aqui. E conforme os personagens vão crescendo, né? É uma história que se passa ano a ano, eu posso fazer esse trabalho com eles. No 6º ano eu trabalho o primeiro livro, no 7º ano o segundo, e assim por diante. É uma forma de o aluno ter essa curiosidade, muitas vezes ele não vai nem esperar chegar o próximo ano para ler, ele já vai tomar a iniciativa de procurar a continuação desse primeiro livro aqui. Esse livro aqui é A Revolução dos Bichos, é do George Orwell, é o meu autor preferido, né, assim, do século XX. Para mim, ele é um autor que escreve muitas distopias, que é o meu gênero literário mais, assim, que me intriga, que me interessa, que me fisga. Então, esse livro ele pode ser tratado também sobre aspectos políticos, aspectos econômicos, sociais. Então, muito interessante fazer, por exemplo, um projeto de leitura conversando com história, com geografia ou com sociologia, né? E ver ali o que eu posso aproveitar. É uma leitura fácil, muito profunda, mas bem compreensível. Então, acho que esse livro funciona muito bem, certo? Para quem não conhece, eu indico que ele é atemporal. E para finalizar aqui, esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, que me provocou crises e crises de choro, porque é um livro muito inocente, o narrador é uma criança, né, um menino, e conforme ele vai falando, aquela linguagem toda faceira dele, nós vamos entrando nessa história com esse personagem e vamos viajando, né, percebendo como que a criança ela sente o mundo. Então, a respeito dos contextos,
Nem sempre o aluno ele precisa estar inserido num contexto do livro, ele pode ser levado para um lugar, mesmo que triste ou que traz uma história dolorosa, mas que ele vai sentir solidariedade por esse personagem, ele vai se identificar também por vários outros aspectos, e isso é experiência de leitura. Então, eu finalizo aqui esse segundo vídeo. No próximo vídeo eu vou terminar mais os 2 mitos que eu me propus aqui a colocar para vocês e vou falar a respeito da bibliografia que foi utilizada nessa pesquisa. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!